Tudo está gravando. Olá, caros alunos e alunas, aqui é a professora Natália Lamberti. E hoje a gente vai corrigir as atividades das 2 últimas semanas. Eu decidi corrigir todas elas juntas, porque elas falam sobre um assunto parecido, que é o bullying, certo? E a gente vai poder corrigir as atividades dos 2 textos das últimas semanas. Eu também vou introduzir para vocês um novo assunto que a gente vai estudar, que também é o assunto da atividade separada. Essa daqui é uma atividade que é a correção, né? E a gente vai fazer algumas atividades que a gente não fez nas semanas anteriores. Então assistam o vídeo até o final para vocês poderem corrigir tudo que a gente já fez e fazer algumas atividades novas. E no final eu vou ensinar um conteúdo novo que vocês vão precisar assistir para poder fazer a outra atividade dessa semana, que é sobre sinônimos, antônimos e homônimos. A gente vai descobrir o que é lá pro final dessa aula. Antes de começar, eu quero dizer que o ano tá terminando, a gente já tá em novembro, na metade do mês de novembro. Então, quem tem atividades atrasadas do 2º e do 3º bimestre, não esqueça de entrar em contato comigo. Eu deixo sempre no grupo do WhatsApp e na plataforma Iônica o meu número de celular e o meu e-mail. Só entrar em contato comigo para falar, professora, que atividades que estão faltando, o que eu preciso entregar, e daí eu vou dizer o que você precisa fazer, qual recuperação você precisa fazer, se precisa fazer, né, porque tem gente que tá em dia, e, enfim. Como tá no final do ano, eu peço que vocês coloquem as atividades em dia o mais rápido possível, porque quando o ano acabar, eu não vou ficar no final de dezembro fazendo atividade, a escola vai fechar, porque vai ser férias, né? E já foi dito, eu acredito na reunião de pais, mas eu vou repetir de novo. Os alunos que não tiverem entregado todas as atividades, ou pelo menos a maior parte das atividades, vão sim repetir de ano, vão continuar no 6º ano no ano que vem, 2021. Então, por favor, não se esqueçam de ver que atividades vocês precisam entregar. Bom, vamos começar então a correção. A gente vai começar então pelo capítulo 12 da apostila do 4º bimestre, certo? Que se chama Bullying Não. A gente vai ler o texto, né? Que eu passei para vocês de dever de casa e corrigir as atividades. O texto... Vamos começar aqui, então, por essa imagem. Eu peço que vocês fiquem com a apostila de vocês do lado, porque assim vocês vão poder ler o texto junto comigo. Eu sei que ali na tela não é o melhor lugar para vocês lerem, por isso peguem a apostila de vocês, fiquem com o texto na mão para vocês poderem ler junto comigo e peguem uma caneta, um lápis para dar certo ou para corrigir as perguntas, as respostas que vocês erraram. Tudo bem? Então vamos começar aqui na página 66, que começa o capítulo Bullying Não. Então, primeiro de tudo, a gente tem aqui uma imagem, certo? A gente vê... Vou aproximar um pouquinho. Deixa eu ver se dá pra ver bem. Ok. A gente tem essa imagem aqui, que é um garoto, um rapazinho, um menininho, bem pequenininho, né? Ele deve ser bem mais novinho do que vocês. Ele tá com uma mochila e ele tá entrando num lugar que é a escola onde ele estuda. Conforme ele anda, vocês podem perceber que tem várias crianças, várias meninas aqui do lado, e elas estão olhando pra ele, certo? Opa! Calma aí, gente. A gente tem aqui as perguntas A, B e C. Eu não falei para vocês fazerem elas no caderno, mas a gente vai responder aqui pra gente ter uma conversa sobre essa imagem. Então, letra A. Você sabe o que significa o termo bullying? Comente com seus colegas. Infelizmente, como a gente não tá em sala de aula, a gente não pode comentar. Mas, assim, a palavra bullying, né? Bullying, ela é um verbo. Ela vem da palavra bully. Bully, em inglês, significa... valentão ou maldoso, é uma pessoa que gosta de fazer mal para outras pessoas. E o bullying é o ato de você ser maldoso com alguém, é o fato de você ser ruim, certo? Ser maldoso, ser ruim com um colega, certo? Então, a palavra bullying vem do inglês bully, que significa valentão ou maldoso, e a palavra bullying é quando você é maldoso ou quando outra pessoa está sendo maldosa, está sendo ruim com um amigo, com um colega. Letra B. Você já presenciou cenas de bullying no seu dia a dia? Como você reagiu? Como a gente vive em sociedade, é muito normal que as pessoas briguem entre si. Porém,
a prática do bullying, você ser maldoso com alguém de propósito, principalmente por alguma característica dessa pessoa, por ela ser diferente, por ela não ser como você, isso pode ser um tipo de violência, é um tipo de violência. Então, quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente fica muito chocado, a gente fica muito chateado. E quando a gente vê alguém sofrendo bullying, a gente pode se sentir muito mal pela pessoa. Ou se nós sofremos bullying, a gente se sente terrível, certo? Então, essa é a reflexão que a gente está fazendo agora. Letra C. Em sua opinião, por que as pessoas têm esse tipo de comportamento? Eu quero que vocês pensem na casa de vocês. Por que vocês acham que tem algumas pessoas que são maldosas umas com as outras? E também pense se você, alguma vez na vida, não foi maldoso com algum amigo, com algum colega, mesmo que na hora você não tenha percebido. Porque esse tipo de coisa a gente sempre pode perceber em algum momento e consertar nossas próprias atitudes. Opa. Esse livro online. Aqui. Tem uma legenda aqui também para esta imagem, que é: a sociedade está cheia de pessoas intolerantes. Uma pessoa intolerante é uma pessoa que não aceita pessoas diferentes dela, né? Uma pessoa que não gosta de pessoas que não são como ela. Então, intolerantes, que discriminam e ofendem os outros simplesmente por serem diferentes. Vamos fazer do mundo um lugar melhor, respeitando e acolhendo a todos sem distinção. Muito bem. Então, agora a gente vai ler esse texto aqui, se chama Quem Aguenta Tanta Opinião e Intolerância nas Redes Sociais. Mas antes de ler, a gente vai ver essas perguntinhas aqui dessa caixa de texto, que é a leitura 1, porque essa caixa de texto geralmente explica um pouquinho pra gente o que a gente vai ver no texto que a gente vai ler. Então, primeiro, vamos ler o que o texto está dizendo. A internet é uma ferramenta de comunicação muito poderosa, ou seja, a internet ela serve pra gente conversar com as pessoas, e por a gente poder conversar em tempo real com qualquer pessoa no mundo inteiro, ela, obviamente, é uma ferramenta muitíssimo poderosa. Por meio dela, nós estamos conectados o tempo todo, seja pelas redes sociais, que é o Facebook, Instagram, Twitter, assim por diante, seja pelos canais que acessamos. O fato é que as informações chegam até nós muito rapidamente e em grande quantidade, ou seja, a gente tem muita coisa vindo pra gente a todo momento. Mas será que tudo é benéfico nesse universo virtual? O que é benéfico? É uma coisa boa, uma coisa que faz bem, né? Será que tudo que a gente vê na internet faz bem pra gente? Então vamos ver, perguntar. Na sua opinião, que tipo de cuidado as pessoas devem ter ao postar ou comentar algo nas redes sociais? Quando a gente posta, pode ser uma foto, pode ser um texto, pode ser um vídeo, a gente tem que tomar cuidado pra gente não revelar informações pessoais, por exemplo, não sair colocando na internet a rua onde você mora, ou o nome completo da sua família, esse tipo de coisa. A gente tem que ter cuidado para se proteger, para que pessoas que querem fazer mal a nós, elas não possam encontrar essas informações facilmente na internet, certo? Então esse é o tipo de cuidado que a gente tem que ter. E do mesmo jeito como a gente não conversa com estranhos na rua, se uma pessoa que você nunca viu chega para conversar com você, você não vai conversar com essa pessoa. A gente não sabe se ela tá ali pro bem ou para o mal. Porém, na internet, às vezes a gente não pensa a mesma coisa, mas se a gente se a gente entra em contato com uma pessoa desconhecida numa rede social ou alguma coisa do tipo, ou num jogo, por exemplo, a gente também tem que tomar cuidado, não revelar informações pessoais para essa pessoa que a gente não conhece. B. Com base no título a seguir, qual você imagina que vai ser o assunto do texto? Ó, o título é: Quem aguenta tanta opinião e intolerância nas redes sociais? Então, ó, intolerância é parecido com o que a gente viu na página anterior, certo? Aqui é a palavra, a mesma palavra. A gente viu a palavra intolerante, que é uma pessoa que não aceita pessoas diferentes que ela, certo? Que tem algum tipo de preconceito e que trata mal pessoas que são diferentes. Então, quem é que aguenta tantas pessoas sendo ruins umas com as outras nas redes sociais, né? Então a gente vai ler esse texto e descobrir sobre o que ele fala. Provavelmente ele vai estar falando sobre como que recentemente as pessoas têm tratado mal umas às outras na internet e como que a gente pode mudar isso e fazer a internet um lugar melhor para a gente poder navegar, certo? Então a gente vai ler o texto e ver se realmente é sobre isso que o autor falou ao escrever. Vamos começar. Deixa eu colocar, acho que preto dá para enxergar, não muito escuro, um roxinho. Na última segunda-feira, dia 26 de junho, estive com meu colega Top Voice, João Paulo Pacífico, para uma animada conversa sobre como a tecnologia digital vem mudando as empresas e a vida das pessoas, certo? Quando a gente diz aqui a tecnologia... Acho que não tá dando para ver, vamos voltar para o vermelho, né? Quando a gente diz aqui tecnologia digital, é porque existem tecnologias que não são digitais, certo? Por exemplo,
Um liquidificador, ele não é digital, certo? Mas ele é uma tecnologia. Enfim, hoje nós trabalhamos, estudamos e nos divertimos, compramos e até paqueramos de maneira completamente diferente do que fazíamos há uns 15 anos. Pessoas de antigamente, na verdade 15 anos não antigamente, mas pessoas de 15 anos atrás, elas tinham uma vida diferente antes de elas terem tanto acesso à internet como a gente tem hoje. Talvez uma das mudanças mais dramáticas é que hoje todo mundo é capaz de emitir a sua opinião sobre absolutamente qualquer coisa, com o potencial de influenciar uma quantidade enorme de pessoas. Ou seja, qualquer um pode ir na internet falar o que pensa e qualquer pessoa pode ver o que essa pessoa disse. Daí vem a pergunta: que tipo de opinião as pessoas estão emitindo pela rede e qual é o impacto disso? Que tipo de coisas a gente está falando nas nossas redes sociais e o que isso significa para quem está ouvindo a gente falar? Tudo isso começou com a liberação da internet comercial em 1990. Opa! Por que o livro está fazendo isso comigo? Você não gosta de mim, livro? É isso? Peraí, gente. Aqui, voltando. Tudo isso começou com a liberação da internet comercial em 1994. Para vocês terem uma ideia, nem a professora tinha nascido em 94. Eu nasci em 97. Mas o divisor de águas, ou seja, o que fez com que tudo mudasse, foi a combinação das redes sociais com os smartphones. O que são os smartphones? São os nossos celulares, certo? O que aconteceu há mais ou menos uma década, ou seja, faz mais ou menos 10 anos, ou seja, em 2010, que as pessoas começaram a poder usar a internet no celular. Porque até então, o celular servia apenas como uma forma de você realmente telefonar para as pessoas ou mandar mensagem de texto pela operadora. Agora a gente acessa qualquer tipo de rede social, a gente pode assistir vídeos pelo celular, jogar jogos e assim por diante. Pela primeira vez na história, as pessoas tinham um computador poderoso e permanentemente online, onde estivessem e a qualquer hora. Permanentemente quer dizer que a gente poderia estar o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, online na internet. Além disso, essas pessoas tinham um canal perfeito para falar o que bem entendessem. E foi aí que a porca torceu o rabo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo deu errado a partir daí. A possibilidade de podermos nos expressar livremente é uma das coisas mais maravilhosas que existem, certo? Então, o fato de a gente poder dizer o que a gente pensa, ter a liberdade de expressão é uma das coisas mais maravilhosas. Isso é verdade. A liberdade de expressão é um direito humano. Qualquer pessoa tem o direito de emitir a sua opinião, certo? E os meios digitais elevaram isso a um patamar até então inimaginável. Mas o fato de podermos fazer qualquer coisa não nos dá o direito de abusarmos disso, certo? Não é porque a gente pode falar o que quer que a gente deve falar qualquer coisa. No caso dessa chance de nos expressarmos, o exagero acontece na forma de discursos de intolerância e de ódio. Pois, afinal, a minha opinião vale muito mais e é ela que tem que valer, certo? Agora, opa, quadradinho de novo. No caso aqui a gente viu dois termos, que é discursos de intolerância, certo? E discursos de ódio. Existe uma diferença entre você dar a sua opinião e você ser preconceituoso, você ser intolerante ou você fazer um discurso de ódio. Um exemplo, uma opinião. Eu, professora Natália, a minha cor favorita é verde. Eu adoro a cor verde. Só que talvez você que esteja assistindo, você pensa, minha professora, eu não gosto da cor verde, eu gosto da cor vermelha, eu gosto da cor rosa, eu gosto da cor azul, mas eu não gosto de verde. Isso são opiniões, cada um tem a sua opinião e cada um tem o direito de gostar da sua cor preferida. E você também pode elevar esse tipo de opinião para coisas políticas, para coisas econômicas, para vários tipos de assunto, certo? Porém, você não pode ser intolerante ao expressar a sua opinião. Existe uma diferença entre falar: eu gosto da cor verde, é a minha cor favorita e eu acho que é a cor mais linda do mundo, e dizer: quem gosta da cor rosa é uma pessoa ridícula. Quem gosta de rosa não merece estar vivo, por exemplo. Esse tipo é um discurso intolerante, é um discurso de ódio. Emitir a sua opinião não te dá o direito de ferir a opinião alheia, certo? Isso é um exemplo muito bobo até, né? Porque ninguém briga, eu não gosto de você porque você gosta da cor laranja. Ninguém briga por causa disso. Eu espero, pelo menos. Mas existem outros tipos de opiniões que são muito piores. Como, por exemplo, você discriminar o seu colega porque ele tem uma cor de pele diferente da sua. Isso não é uma opinião. Você não pode falar: na minha opinião, pessoas com tal cor de pele
são pessoas ruins. Isso não é opinião. Isso é um discurso de ódio, certo? Isso não é um tipo de opinião. Isso é crime. Agora vamos para a próxima parte do texto, que está na página 69. Aqui em cima. Acho que assim é até melhor, que dá para enxergar melhor as letras, né? Vamos ver. Voltando para o quadradinho. Isso vai acontecendo com muita força há pouco tempo. As pessoas veem algo que não gostam e deixam de pensar com o cérebro para pensar com o fígado. Esse aqui é um jeito de falar, obviamente ninguém pensa com o fígado. Quer dizer que as pessoas param de raciocinar para simplesmente falar qualquer coisa que elas pensam sem filtrar isso no cérebro. Daí descarregam nas redes sociais o resultado de tanta amargura. Não importa se aquilo prejudicará ou simplesmente magoará alguém, certo? Então, quando você prejudica ou magoa alguém, você está fazendo um discurso intolerante, um discurso de ódio. Entram em cena os algoritmos de relevância. Os algoritmos, a palavra algoritmo, é a programação como as redes sociais são feitas, certo? Então, quando você abre o seu Facebook, você recebe os tipos de conteúdos de páginas que você se inscreveu, certo? Você não vai, por exemplo, você gosta de jogar Free Fire e Fortnite. Você vai receber coisas sobre Free Fire e Fortnite. Mas você não vai receber nada sobre, por exemplo, League of Legends, porque você não se inscreveu nisso. O algoritmo mostra apenas o que você quer. Porém, se você começa a interagir com coisas sobre League of Legends, mesmo que você não jogue ou não goste do jogo, esse tipo de coisa vai aparecer para você. Então, se você interage com pessoas fazendo discurso de ódio, por mais que você não concorde com isso, esse tipo de discurso vai começar a aparecer cada vez mais para você, certo? Porque é a relevância dos assuntos que você acaba vendo nas redes sociais. Quanto mais você vê aquilo e procura aquilo, mesmo que seja uma coisa que você não goste, isso vai aparecer para você, certo? Porque o algoritmo, ele não liga se você está feliz ou triste vendo uma coisa. Ele simplesmente mostra aquilo que você procura, seja algo bom ou algo ruim. Prosseguindo. Entram em cena os algoritmos de relevância das redes sociais, que são construídos para colocar em contato pessoas que pensam de maneira semelhante. Então, aquela opinião carregada de sentimentos ruins, que antes ficaria restrita a um pequeno grupo, ou seja, poucas pessoas viram aquilo, pode correr o mundo como um rastreio de pólvora e inflamar uma enorme quantidade de pessoas. E o estrago pode ser gigantesco. Transformando boatos em nitroglicerina. Nitroglicerina é um composto químico que, se não me engano, se você colocar água, ele explode, mas agora eu não tenho certeza. Vamos ver. Nitroglicerina. Se não me engano, é isso. Bom, história e usos da nitroglicerina, eu acho que é para fazer bombas mesmo. Olá, leitura. Bom, eu não vou assistir o vídeo inteiro porque tem 21 minutos, mas acredito que em algum minuto ele fala sobre isso porque na miniatura tinha uma explosão. Mas tudo bem, outra hora a gente vê isso. Voltando. Também por influência dos meios digitais, as pessoas andam bastante imediatistas. Imediatista é uma pessoa que quer as coisas imediatamente, naquela hora, certo? Eu não quero esperar, eu quero aquilo agora mesmo. Cresce a sensação de que temos que dar conta de uma quantidade cada vez maior de tarefas de todo tipo em um tempo cada vez menor. Ou seja, a gente tem que fazer tudo muito rápido, o que causa uma fadiga mental. A gente fica muito cansado de ter que fazer tudo rápido demais. Um dos resultados disso é que, para conseguirmos fazer tudo, passamos a refletir menos sobre as nossas ações. Ou seja, a gente tem essa pressa de fazer tudo agora, nesse momento, tudo de uma vez, que a gente acaba não pensando no que a gente está fazendo, não refletindo nas nossas ações. Nesse cenário, o indivíduo fica sabendo de algo que não gosta, sem sequer checar, ou seja, procurar, pesquisar se aquilo é mesmo verdade, sente uma necessidade de botar a boca no trombone, ou seja, contar para todo mundo e dizer ao mundo como não concorda com aquilo. Só que, como quem conta um conto aumenta o ponto, isso aqui é uma frase popular, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Quem conta uma história acaba aumentando essa história, certo? Inventando coisas para fazer com que a história fique melhor. Enfim, como quem conta uma história acaba aumentando essa história, ela aproveita para jogar um pouco mais de gasolina na fogueira. Some a isto a capacidade de multiplicação das redes sociais e, de repente, aquilo que talvez nem fosse verdade ganha o poder destrutivo de uma enorme bomba. Aquilo que talvez nem fosse verdade ganha o poder destrutivo de uma enorme bomba. E eu vou dar para vocês um exemplo perfeito. Meu Deus, meu vizinho tá dançando no andar de cima. Não é possível. Bom,
vou dar um exemplo para vocês. Quando a pandemia começou, lá em março, né, desse ano, muitas pessoas disseram na internet, isso é mentira, tá? Não é verdade. Muitas pessoas disseram na internet que ninguém ia reprovar de ano. Todos os alunos de todas as séries, da primeira série até o último ano do ensino médio, todo mundo ia passar de ano. Ninguém, absolutamente ninguém seria reprovado, certo? Todo mundo disse isso. Ninguém vai ser reprovado. Então você não precisa fazer nada, você não precisa estudar, você não precisa assistir as aulas dos professores, não precisa entregar as atividades, porque você não vai ser reprovado. Só que isso é mentira. E as pessoas foram contando isso sem ver se era verdade ou não. Simplesmente foram contando umas para as outras. E agora tem vários alunos que estão com atividades extremamente atrasadas. Tem gente, ó, hoje é dia 16 de novembro, certo? Vocês estão assistindo isso aqui a partir do dia 17, que é o dia que eu posto, mas eu tô gravando no dia 16. Hoje, dia 16 de novembro, faltando um mês e meio para o final do ano, tem gente que não entregou nenhuma atividade desde março, certo? Quem não entregou vai repetir de ano. Só que por causa de uma notícia falsa que alguém inventou lá em março, tem gente que não fez nada e acha que vai passar de ano. Olha só o poder de prejudicar que as notícias falsas têm. Muita gente está inclusive ganhando muito dinheiro com isso. Essas pessoas produzem as chamadas fake news, ou seja, fake é falso e news é notícia, ou seja, as pessoas produzem notícias falsas, que é um conteúdo que parece ser verdadeiro, mas na verdade só existe para inflamar as massas para que alguém tire um proveito disso. E não é pouca coisa. Ou seja, alguém criou essa fake news de que ninguém é repetir de ano, ó, não precisa fazer atividade, não precisa assistir aula, todo mundo vai passar de ano. É mentira. Só que todo mundo acreditou e agora tem gente que está atrasada, não fez nenhuma atividade e vai repetir de ano por causa de uma notícia falsa. Essa é a importância de pesquisar o tipo de coisa que você vê na internet. Com isso, o direito legítimo de emitir a própria opinião pode se transformar em uma ferramenta de manipulação social eficientíssima. Ou seja, eficiente é uma coisa que funciona muito bem. Então, eficientíssima é uma coisa que funciona perfeitamente, certo? Então, tudo porque falamos ou repassamos o que ouvimos sem pararmos para pensar naquilo. Mas então, ter opinião virou algo ruim? Claro que não. Mas, se o nosso direito cresceu muito, nossas responsabilidades associadas a ele cresceram na mesma proporção. Ou seja, se a gente tem o direito de falar o que pensa, certo? E esse direito foi ampliado com as redes sociais, com o fato de qualquer um pode falar o que pensa e qualquer um pode ouvir a sua opinião, também quer dizer que a gente tem uma responsabilidade maior de saber que o que a gente está dizendo é verdade e não vai prejudicar ninguém. Então, quando a gente tem essa responsabilidade de falar a verdade e mesmo assim, de propósito, a gente fala uma mentira, uma coisa que vai prejudicar outras pessoas, a gente está sendo intolerante e fazendo uma coisa ruim para pessoas além de nós, certo? Vamos continuar o texto na página 70. Muito bem. Certo? Deixa eu virar minha apostila também, para eu saber onde eu tô. Em vez de tentar silenciar as pessoas, ou seja, impedir que elas emitam as suas opiniões, isso nunca deve acontecer. Todo mundo tem o direito de dar sua opinião. Ninguém deve ser silenciado. Então, em vez de a gente fazer isso, a gente deve trabalhar para que essas pessoas sejam conscientizadas do poder que suas palavras têm. Ou seja, as pessoas entendam que o que elas postam nas redes sociais é uma coisa que tem um verdadeiro impacto na vida das pessoas, né? Portanto, essas pessoas devem pelo menos refletir um pouco antes de emitir a sua opinião. Este é o mínimo. Perguntas simples, feitas antes de publicar qualquer coisa, podem ajudar nesse processo. Por exemplo, o que eu vou publicar é mesmo verdade ou só parece ser verdade? O que estou prestes a dizer pode prejudicar ou ferir alguém? Ou eu preciso mesmo publicar isso? Então, lá no começo do ano, quando teve gente que falou: não precisa fazer nenhuma atividade porque todo mundo vai passar de ano. Vamos ver. Isso é mesmo verdade ou só parece ser? Será que é verdade? Será que não é? Era só fazer uma pesquisa. É verdade que ninguém vai repetir de ano? Isso responderia a sua pergunta, que é mentira. As pessoas vão repetir de ano. Depois, o que eu estou prestes a dizer pode prejudicar ou ferir alguém? Sim, tem muitas pessoas, centenas de alunos que não fizeram nenhuma atividade e vão repetir de ano por causa de uma notícia falsa. E será que eu preciso mesmo publicar isso? Será que é o seu lugar dizer esse tipo de coisa? Ou será que isso cabe ao diretor de uma escola ou a um professor, certo?
Poder exprimir a sua opinião é uma coisa maravilhosa, e os meios digitais são ferramentas incríveis para isso. Mas devemos sempre exercer esse direito com responsabilidade e consciência. Quando isso é observado, os resultados podem ser incríveis e a sociedade pode crescer muito. Ou seja, quando a gente faz as coisas direito, as coisas dão certo, não é mesmo? Então, agora a gente vai fazer essas atividades aqui de 1 a 4 que eu pedi para vocês responderem no caderno. Então, vocês vão pegar o caderno de vocês e vão dar um certo no que vocês responderam certo e corrigir o que vocês tiverem feito errado. Como aqui não tem um espaço, eu vou escrever aqui nesse caderninho online, tá? Enfim, e daí vocês escrevam no caderno. Vou usar uma ferramenta... Não vou usar o texto que eu vou escrever aqui. Ok. Então, o Estadão... Aliás, antes da gente prosseguir, né? Isso daqui foi publicado no Estadão, certo? Que é um jornal brasileiro. O Estadão é um jornal brasileiro fundado em 1875, ou seja, faz quase 150 anos. É isso? Não é igual, é menos. Ah, a professora não sabe escrever. 145 anos, quase 150. Na cidade de São Paulo e é muito conhecido no Brasil inteiro. É um dos maiores jornais do Brasil. Nesse jornal, são veiculadas notícias, certo? Reportagens e matérias de variados assuntos nos formatos impresso e digital. Esse texto que a gente leu, ele não é uma notícia, certo? Ele não tá contando uma história, um fato pra vocês, né? Isso daqui é um artigo de opinião. A pessoa está emitindo a opinião dela, e a opinião dela é que as pessoas têm que pensar mais antes de postar as coisas nas redes sociais, certo? Bom, vamos aqui então responder as perguntas. Pergunta de número 1. Qual o assunto tratado neste artigo de opinião? Então, eu sei que vocês responderam isso no caderno, certo? E eu vou ajudar vocês respondendo aqui também no caderno. Então, qual é o assunto tratado nesse artigo? 01. Bom, a gente pode pensar, assim, por cima, que o assunto é falar sobre intolerância, né? O autor propõe, ou seja, ele dá a ideia da gente fazer uma reflexão, né? O autor dá a ideia da gente fazer uma reflexão, ele propõe uma reflexão sobre as pessoas que dão suas opiniões na internet sem pensar nas consequências de suas palavras, certo? Que podem machucar outras pessoas. Muito bem? Bom, essa daqui é uma resposta simples, não precisa colocar mais que isso. Se você escreveu isso ou alguma coisa parecida, a sua resposta está certa. Mas se você acha, professor, eu acho que a minha resposta não ficou muito boa, é só dar uma pausa no vídeo e daí você pode copiar a resposta que eu coloquei, certo? Então, pergunta de número 2. Aqui. O assunto do artigo de opinião, artigo de opinião, lembra que eu disse? É porque o autor está dando a opinião dele sobre alguma coisa. Ele não está contando uma história, nenhuma notícia, ele está dando a opinião dele, certo? Então, o assunto do artigo de opinião é o que você imaginou antes da leitura? A gente falou, quando a gente começou a ler o texto, né? Aqui na letra A, na letra B, com base no título a seguir, qual você imagina que vai ser o assunto do texto? E daí a gente tem esse título que a gente fez aqui uma reflexão. Então, com base nesse título, a gente imaginou que o texto falaria sobre intolerância nas redes sociais e sobre discurso de ódio. E até certo ponto a gente estava certo, mas o autor também falou sobre fake news, né? Então, eu vou dar a minha resposta, vocês vão de vocês. Sim, o que eu imaginei estava certo. Pensei que seria um texto sobre intolerância nas redes sociais. O autor também falou sobre fake news e seus perigos, certo? Então, vocês podem colocar isso caso vocês não tenham respondido ou achem que precisa complementar um pouquinho a resposta de vocês. Então, agora número 3. Sua opinião quanto aos cuidados que devemos ter nas redes sociais é parecida com a do jornalista Paulo Silvestre ou diverge dela? Diverge discorda, se você pensa o contrário. Não, eu acho que o Paulo Silvestre está errado. Como é a sua opinião? Eu não posso responder por você, certo? Então eu vou dar a minha resposta, mas a sua resposta pode ser diferente da minha. Porém, ela vai até certo ponto. Então a sua opinião pode concordar com a dele ou discordar. Então eu concordo com o Paulo Silvestre. Você pode discordar, certo? Mas não existe outras respostas além disso. Então, a sua opinião é parecida com o jornalista? A minha sim. E depois ele pergunta, ele diz aqui, comente. Ou seja, você vai explicar por quê.
Eu concordo com o jornalista quando ele diz que devemos tomar cuidado com o tipo de coisa que escrevemos ou falamos nas redes sociais. Essa é a minha explicação. Você pode falar, professora, eu não concordo. Eu acho que ele está errado. Daí você pode dar a sua explicação. A sua resposta vai estar certa. E eu até estou curiosa, quero saber a opinião de vocês, se vocês concordam ou discordam. Então, não esqueçam de enviar a correção. Eu já li as respostas de quem já fez, né? Óbvio. Mas se você ainda não fez ou ainda não enviou, não esqueça de enviar para eu ver a resposta que você deu. E por último, a gente tem a número 4, né? Ela é um pouquinho maior que as outras. Então, aqui, observe a estrutura de um artigo de opinião. Então, a gente tem primeiro a introdução, que a gente apresenta o assunto, né? O desenvolvimento, que o autor ele vai dar as ideias dele e tentar convencer você da opinião que ele está emitindo. E a gente tem também a conclusão, que é quando a gente vai, de fato, terminar a opinião que a gente deu, né? Que pode ser a solução de um problema. Então, como a gente não pode trocar ideias com os colegas e o professor, eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Indique os parágrafos que correspondem a cada uma dessas partes. Bom, a introdução... Oh, meu Deus, deixa eu diminuir isso aqui. Tá pequeno, mas pelo menos dá pra gente enxergar, né? Então, a introdução, geralmente, quase sempre, é o começo do texto, né? Então, bem aqui nesse primeiro parágrafo, na verdade, nesses dois primeiros parágrafos, o autor ele explica um pouquinho sobre o que ele vai dizer, né? Então, ele vai falar, ele dá uma data, né? Na última segunda-feira, ele conversou com o colega dele, e por causa dessa conversa, ele começou a pensar sobre um assunto. E depois ele conta, ele faz uma pequena história, né? Tudo isso começou com a liberação da internet comercial em 1999. Ele explica que isso começou em tal ano, as coisas foram piorando quando as pessoas tiveram acesso ao smartphone e assim por diante, certo? Então, esse começo aqui, eu vou até marcar... deixa eu ver uma cor que vai aparecer bem amarela, eu acho. Esse começo aqui, aparecer bem, eu acho que não. Preto, deixa eu ver. Acho que preto pelo menos é pra enxergar. Esse começo aqui é a introdução do texto, certo? Isso aqui. Vocês podem fazer uma chavinha, né? Por exemplo, uma chave é... Ao invés de fazer a chave, eu vou escrever com a caneta do... Faz assim uma chave desse jeito. Desse jeito. E escreve aqui, ó. Introdução. Muito bem. Depois da introdução, a gente tem aqui o desenvolvimento. O desenvolvimento é basicamente o resto todo do texto, no qual o autor vai dar a opinião dele. Só que eu posso dizer que o autor ele fala mais sobre isso aqui nessa parte do transformando boatos em nitroglicerina. Ou seja, ele explica, ele dá os argumentos, ó. Quando as pessoas criam histórias, isso pode gerar problemas muito grandes. E daí ele fala por que isso acontece. Então eu vou dizer que é essa segunda parte... Oh, meu Deus, estou no texto, esqueci. Essa segunda parte aqui é o desenvolvimento. Espero que dê para enxergar a minha chavinha. Vou fazer ela de novo. E vocês fazem essa chavinha e escrevem aqui desenvolvimento. Só que tá muito estranho. Vou deixar aqui embaixo, tá? Mas dá para enxergar, né? Ok. E por último, a gente tem a conclusão. E a conclusão é bem aqui, no final mesmo do texto, que o autor diz o seguinte: poder exprimir sua opinião é uma coisa maravilhosa. Ou seja, ele conclui, né? E os meios digitais são ferramentas incríveis para isso. Mas devemos sempre exercer esse direito com responsabilidade e consciência. Ou seja, a solução que ele dá para o problema das redes sociais terem se tornado um lugar de intolerância é que as pessoas tenham responsabilidade e consciência na hora de postar, né? Então aqui, nossa, o verde aparece menos ainda. Então aqui a gente faz a chavinha. Ai, gente, desculpa se tá torto, mas deu para entender, né? E escreve aqui conclusão. Muito bem. Simples, fácil, rápido, bonito. Agora a gente vai corrigir as perguntas de 1 a 4. Só olhar aqui na atividade, era só esses que tinha que fazer? Deixa eu ver. É isso mesmo. Então deixa eu dar um zoom pra gente enxergar bonitinho. Aqui. Ok, agora a gente vai escrever direto na apostila, né? Então, a gente... Ai, professora está engasgada. A gente vai para a página 71 para a gente poder responder as perguntas de 1 a 4. Então, aqui, vamos começar.
No início do artigo, ou seja, no começo do texto, o autor... Ai, gente, desculpa, eu engasguei. No início do artigo, o autor cita algumas... No início do artigo, o autor cita algumas ações possíveis por meio da tecnologia e uma mudança no comportamento das pessoas no ambiente virtual nos dias de hoje. Então, que mudança é essa? Essa aqui é uma resposta bem simples, né? Ele diz que recentemente as pessoas conseguiram estar conectadas à internet o tempo todo, né? Atualmente, as pessoas estão conectadas à internet o tempo todo, certo? Essa é a mudança. Todos não, né? A maior parte das pessoas tem acesso à internet 24 horas por dia, 7 dias por semana, certo? A gente pode complementar isso aqui até. Não sei se vai caber aqui no cantinho. Bom, eu vou dar ó, quem ainda não copiou isso aqui, dá uma pausa agora para copiar. Mas eu vou apagar para poder fazer um complemento. Então, na número 1, além de que as pessoas estão conectadas à internet o tempo todo e a maior parte das pessoas tem acesso à internet 24 horas por dia, por causa dessa facilidade de acesso, as pessoas se sentem no direito de dizer o que querem a respeito de qualquer assunto sem refletir sobre isso antes de falar, certo? Quem precisar pode dar uma pausa para copiar a resposta, né? Vamos aqui para o número 2, que a gente tem a letra A e a letra B. Oh, meu Deus. Tá vivo. Releia o final do primeiro parágrafo e responda as questões. Então, a gente tem aqui, ó. Que tipo de opinião as pessoas estão emitindo pela rede? Que tipo de opinião, né? Vou fazer um quadradinho aqui. Que tipo de opinião as pessoas estão emitindo pela rede e qual o impacto disso? Ou seja, o que isso causa na vida das pessoas? Então, aqui, ó. A. Como essa frase é classificada? Ela é declarativa, interrogativa ou exclamativa? A quem ela é direcionada? Bom, primeiro, antes da gente fazer isso, né, a gente tem que saber o que é uma frase declarativa, uma frase interrogativa e uma frase exclamativa. Então, aqui, ó, declarativa é quando você faz uma afirmação. Oh, meu Deus, escrevi errado. Desculpa aí, gente, calma aí. Declarativa. Por exemplo, eu, professora Natália, minha cor favorita é verde, como eu já tinha dito, né? Isso é uma declaração. Estou contando pra você. A minha cor favorita é o verde, certo? E depois a gente tem aqui interrogativa. Imagina que você tá aqui perguntando, professora, você não sabe que a minha cor favorita é o verde, né? Mas você desconfia. A professora tá ali todo dia com uma roupa verde. Você pensa, nossa, será que a cor favorita da professora Natália é a cor verde? Professora, a sua cor favorita é verde? Isso é uma pergunta. Tá vendo aqui, ó? Inclusive, tem um ponto de interrogação, que é muito importante. E, por fim, a gente tem a exclamativa, né? Exclamativa. Muito bem. Que é um tipo de declaração, só que ela é mais animada. Vem com um ponto de exclamação. Então, eu vou anunciar para vocês. Minha cor favorita é verde. Certo? Eu estou aqui exclamando para todo mundo saber que a minha cor favorita é a cor verde. Então, no caso, primeiro de tudo, a gente já pode ver que a gente tem um ponto de interrogação. Isso aqui já é uma dica enorme, né? Então, a gente vai saber que essa daqui é uma frase interrogativa. Então, primeiro a gente vai dizer aqui, esta frase é interrogativa. Porém, a pergunta não termina aí. A pergunta não é só se é uma frase interrogativa, declarativa ou exclamativa. Ela também pergunta para quem que essa frase é direcionada. E, bom, no caso, como é um texto que foi publicado no jornal, e quem vai ler esse jornal é um leitor de jornal, essa frase é direcionada ao leitor de jornal. Esta frase é direcionada ao leitor do Estadão, certo? Que é o jornal, o nome do jornal. Muito bem. Depois a gente tem a letra B.
com que objetivo que este questionamento foi feito? Então, o autor desse artigo de opinião, ele fez essa pergunta porque ele queria que as pessoas pensassem a respeito desse problema que ele está propondo, né? Então, o objetivo do questionamento é que o leitor do Estadão, do jornal, fizesse uma reflexão a respeito do impacto que as nossas opiniões emitidas nas redes sociais têm na vida real, né? Então, o autor tinha como objetivo fazer com que o leitor refletisse a respeito do assunto que ele propôs, certo? Que é a intolerância nas redes sociais. O livro podia dar mais espacinho pra gente escrever, né? Não tem problema, a gente tudo se dá um jeito. Será que dá pra enxergar aqui? Oh, meu Deus do céu, o livro não está me ajudando, não está colaborando com a minha pessoa. Ok, assim dá pra enxergar, né? O autor tinha como objetivo fazer com que o leitor refletisse a respeito do assunto que ele propôs, que é a intolerância nas redes sociais. Muito bem, quem precisar pausar para copiar, pode pausar, certo? Agora vamos para o número 3. Oh, meu Deus do céu, esse livro aqui está vivo, faz as coisas sozinho. Oh, Deus, calma, gente. Número 3. O autor destaca a liberdade de expressão como algo positivo, ou seja, o nosso direito como ser humano de falar o que a gente pensa. O que ele considera um exagero em relação a isso? Uma coisa que é extrapolar o nosso direito. A gente tem o direito de se expressar, mas o que ele considera algo exagerado? Então, a gente tem o direito de falar que a nossa cor favorita é verde, que a nossa fruta favorita é maçã, que o meu jogo favorito é Minecraft. A gente tem o nosso direito de falar, certo? Só que a gente não tem o direito de ferir as opiniões do outro. Então, eu posso falar, o meu jogo favorito é o Minecraft, mas você não pode falar, mas professora, quem joga Minecraft é idiota, professora, quem joga Minecraft é burro. Isso é um tipo de discurso de ódio, é uma intolerância, certo? Então, o exagero, né? O exagero, segundo o autor, é o discurso de ódio e as opiniões intolerantes. Muito bem. Uma resposta também bem simplesinha. Quem precisar dar uma pausa para copiar, mas é bem simples também. E a gente tem a letra B. Exemplifique uma forma de exagero na liberdade de expressão, certo? Bom, vocês podem dar suas respostas pessoais, inclusive eu estou muito ansiosa para ler as respostas de vocês, mas eu vou escrever o exemplo que eu acabei de dar, né? Vamos colocar aqui. Opinião normal. Minha cor favorita é verde. Opinião intolerante. Quem gosta de amarelo é burro, certo? Isso não é uma opinião legal. Isso nem faz sentido. Por que gostar de uma cor específica faria alguém ser burro, né? Mas enfim, uma opinião normal é minha cor favorita é verde. Opinião intolerante, quem gosta de amarelo ou qualquer outra cor é burro. É um exemplo, certo? E agora a gente vai para o número 4, que é a última pergunta desta atividade, que calma aí que tem a outra também. De acordo com o texto, o que acontece com as pessoas que não refletem sobre seus atos na internet, certo? Quando se deparam com posicionamentos contrários ao seu, ou seja, as pessoas que encontram pessoas que discordam com elas, né? Então, essa também é uma opinião, é uma resposta até certo ponto pessoal, né? Mas a gente vai dar um exemplo de resposta para vocês entenderem o que a pergunta está pedindo de vocês. Então, de acordo com o texto, o que acontece com as pessoas que não refletem sobre seus atos na internet? Uma pessoa que não pensa no que ela está escrevendo, que não pensa na opinião que está falando, pode ser intolerante ou preconceituoso sem perceber o que está fazendo e ferir outras pessoas que sequer conhece, certo? Então imagina que você foi lá no seu Facebook e escreveu assim: quem gosta da cor amarela
Essa pessoa não presta. Eu não gosto. Eu não gosto de quem gosta da cor amarela. Você escreve isso lá no seu Facebook. Daí o seu colega que gosta da cor amarela lê isso e pensa, nossa, eu não acredito, mano. Que eu fiz com esse cara? Amarelo é minha cor favorita. O que tem de errado gostar de amarelo? Isso deve estar ferindo uma pessoa. É óbvio que o exemplo que eu tô dando é muito bobo. Mas isso pode ferir pessoas de formas muito piores, né? Se você falar, por exemplo, eu não gosto de pessoas que têm tal cor da pele. Isso é muito grave. Inclusive, isso é um crime, certo? Racismo é crime. Então você vai lá no seu Facebook e escreve, eu não gosto de pessoas que têm tal cor da pele. E o seu amigo, ou uma pessoa da sua família, ou às vezes um completo desconhecido lê aquilo. E como essa pessoa vai se sentir se ela tem aquela cor da pele? Isso não faz sentido, é um preconceito, é um crime. Você está ferindo a integridade de outra pessoa, certo? Então, eu estou dando exemplos bem bobos de cor favorita, por exemplo, mas eu quero que vocês entendam a gravidade de expressar esse tipo de opinião nas redes sociais. Bom, oh meu Deus, tá vivo este livro? Aí, pronto, resolvido. Se você precisar copiar, é só você dar uma pausa aqui, que daí você pode copiar as respostas, mas agora a gente já corrigiu, né, as atividades do bullying não. E agora, como eu disse, a gente vai corrigir as atividades da outra atividade, né? Que é extraordinário. Então, a gente vai, na mesma apostila do quarto trimestre, a gente vai para a página 80 do livro. Eu já vou mudar aí na... Que susto, meu Deus. Alguém derrubou alguma coisa lá fora. Ok, a gente vai ler sobre o filme Extraordinário, que é o filme daquela imagem que a gente viu no comecinho da aula, né? Então, vamos lá. A gente vai começar, então, na página 80. Ok, deixa eu mudar aqui. No livro online. Aqui, muito bem. Então, a gente vai ler esse texto junto, igual a gente leu o... Meu Deus, quanto barulho! Igual a gente leu o outro texto. E a gente vai fazer as atividades, né? Bom, eu pedi pra vocês... Ok, a gente vai ler essa leitura 2. Eu não pedi pra vocês responderem no caderno, por isso eu não vou escrever. Mas isso aqui é uma forma de você refletir sobre o que você vai ler antes mesmo de ler o texto, né? Então, vamos começar. Vou colocar um quadradinho aqui. As produções cinematográficas, ou seja, os filmes ou séries de televisão, podem superar as expectativas do público ou também não agradar. Ou seja, você assistiu um filme, você pode gostar do filme ou não gostar do filme. O texto a seguir é uma resenha crítica de um filme, um gênero pouco procurado, muito procurado, aliás, por quem pretende conhecer algumas características de um filme antes de assisti-lo. Ou seja, será que aquele filme é bom? Será que não é? Vamos ver a opinião de alguém que já assistiu e saber se eu vou querer ou não assistir esse filme depois de ver essa opinião. Então, letra A. Que informações o leitor espera encontrar numa resenha crítica de um filme? Então, você espera que a pessoa diga pra você sobre o que é o filme, né? O assunto, qual que é a história, mas sem contar spoilers. O que é um spoiler? Vamos escrever aqui, ó. Spoiler. Quando você conta para alguém o final de uma história sem que ela peça. Certo? Vou contar pra você que a princesa morre no final do filme e ela não é resgatada pelo cavaleiro. Isso é um spoiler. Você quer saber assistindo, né? Você não quer que alguém conte pra você. Mas você pode contar uma história sobre princesas e cavaleiros e assim por diante. Obviamente esse filme não é sobre isso. Você acha que uma resenha crítica pode influenciar na decisão de assistir ou não a um filme? Converse sobre isso com os colegas e o professor. Eu vou dar pra vocês o exemplo não de resenhas de filme, mas de resenhas de livro. Que a professora, talvez vocês saibam, a professora tem um canal no YouTube e a professora fala sobre livros, né? Então, eu costumo falar sobre vários tipos diferentes de livro, mas em outubro eu fiz várias resenhas críticas de livros de terror. Então, por exemplo, eu fiz aqui um vídeo chamado Não Recomendo o Livro Meninas Selvagens, ou seja, eu disse que eu não gostei do livro, falei, ó, esse livro não é bom, eu não gostei, então eu acho que você provavelmente não vai querer ler, leia outra coisa. E também fiz aqui uma resenha do livro Território Lovecraft, que foi um livro que eu amei. E eu falei, todo mundo tem que assistir, tem que ler esse livro porque ele é muito bom. Então, pessoas que assistiram a minha resenha de Meninas Selvagens, elas provavelmente pensaram, essa pessoa não gostou do livro, acho que o livro não é bom, então eu não vou comprar, não vou ler. Ou seja, porque se você vai ler um livro que não é bom, você vai perder seu tempo, né? Então eu vou
ler um livro que a pessoa diz que é bom. Vou ler Território Lovecraft. Só que apesar disso, as pessoas têm opiniões diferentes. Então, eu gostei desse livro, mas outra pessoa pode achar esse livro horrível. E eu odiei esse livro, mas outra pessoa pode pensar, nossa, esse aqui é o melhor livro que eu já li na minha vida. Por isso que as opiniões, as resenhas críticas, elas são importantes, mas elas não são uma opinião final, certo? Então, vamos voltar aqui para o texto. Então, a gente vai ler uma resenha crítica do filme Extraordinário. Eu não assisti esse filme, mas eu li o livro, que originalmente é um livro, né? De uma autora que chama R.J. Palacio. Faz muito tempo que eu li. Nossa, escrevi super errado. Extraordinário livro. Romance por R.J. Palacio. Muito bom. Esse é um livro muito bom. Eu gostei bastante. Eu li faz muito tempo, mas eu gostei. Enfim, a gente vai ver a opinião de uma pessoa que assistiu ao filme, né? Extraordinário. Por um Mundo Mais Gentil é uma resenha escrita por um homem chamado Francisco Russo, certo? Então vamos ver o que ele disse sobre o filme. Antes vamos ler essa legenda aqui da imagem. A cena do filme Extraordinário, de Stephen Chbosky. Stephen Chbosky fez o filme? Ele é autor de um dos meus livros favoritos, que é A Vantagem de Ser Invisível. As Vantagens de Ser Invisível. É esse mesmo autor, né? Esse aqui é o filme, livro. Romance de Stephen Chbosky. Não sabia que ele tinha feito esse filme. Que legal. Enfim, curiosidades pra vocês. Enfim, essa aqui é a cena do filme, que é um garotinho indo pra escola. Ele tá andando de bicicleta, tá com o cachorro na coleira e ele tá usando um capacete. Ou um capacete de astronauta, né? Não é bem de moto. Enfim. O período escolar nunca é fácil, seja pelas dificuldades inerentes, ou seja, as dificuldades que vêm da escola mesmo, de aprendizado, aliadas à pressão em não ser reprovado, ou mesmo pelo convívio com completos desconhecidos. Sem os mimos típicos da vida em família, ou seja, quando você está na escola, é bem diferente de estar na sua casa. Você não vai ser tratado pelo professor, pelo diretor, ou pelos colegas, como você é tratado pelos seus pais e pelos seus irmãos, né? Independente dos problemas enfrentados, trata-se de um imenso aprendizado sobre como se comportar em sociedade, para o bem e para o mal, ou seja, saber como se comportar bem ou mal em sociedade. Extraordinário, adaptação do livro homônimo. Homônimo é quando tem o mesmo nome, certo? Então, por exemplo, duas pessoas com o mesmo nome. Meu nome é Natália, se eu conheço outra pessoa com o nome de Natália, nós somos homônimas, né? Então, no caso, ele está falando que é uma adaptação do livro de mesmo nome. Ou seja, o filme se chama Extraordinário e o livro também se chama Extraordinário. Então, é uma adaptação do livro homônimo, escrito pela escritora R.J. Palacio, que é uma mulher, né? Aqui não dá pra saber se é um homem ou mulher, mas eu sei que é uma mulher. Aborda exatamente essa questão, potencializada pelo protagonismo de um garoto de 10 anos que devido à deficiência de nascença, passou por 27 cirurgias plásticas, o que inevitavelmente gera reflexos na forma como ele é encarado por todos à sua volta. Eu lembro no livro que ele tinha... O rosto dele tinha um formato diferente e ele fez várias cirurgias para corrigir como ele respirava, para conseguir enxergar melhor, para conseguir falar, para conseguir comer. Não foram cirurgias para ele ficar mais bonito, foram cirurgias para que ele conseguisse realmente usar os olhos, o nariz e a boca dele. E por causa dessas cirurgias, ele ficou com uma aparência bastante diferente dos outros coleguinhas da escola dele, né? Em uma realidade tão complexa, rodeado por todo tipo de preconceito, isso aqui é muito importante, chama atenção como o livro e, consequentemente, o filme busca alguns confortos a seu personagem principal, um núcleo familiar absolutamente acolhedor, ou seja, toda uma família ama o garotinho do filme, sem grandes atritos entre seus integrantes, e um certo tom lúdico. Lúdico é uma coisa quase como uma brincadeira, um sonho... aqui, ó, divertido, a gente pode dizer, né? Um tom lúdico com base em um adorado ícone universal, Star Wars, que é, né, um filme, uma franquia de filmes. Como não abrir um sorriso ao ver aquela criança de olhar tão tristonho a cada novo encontro com o Chewbacca? Chewbacca é aquele personagem peludo? Eu nunca assisti Star Wars. Eu acho que é. Esse aqui, ele parece uma criatura misteriosa, um macaco, sei lá. Enfim. Com habilidade, Palacio, que é o nome da escritora, né? E os roteiristas do filme, Steve Conrad, Jack Thorne e o próprio diretor Stephen Chbosky,
que também é um escritor de livros, encontrou o meio termo entre a dor e a felicidade que personificado na criança comove, mas não é só isso. Então, comover é quando você fica triste ou emocionado com alguma situação. Então, o objetivo do diretor e dos escritores do filme é que a pessoa fique emocionada com a história do protagonista, que é uma criança que tem deficiência e sofreu várias cirurgias para poder realmente conseguir existir em sociedade, né? E ele sofre preconceito porque é uma aparência diferente. Então você fica emocionado com a história de vida desse garoto, né? Eu esqueci o nome dele. Faz muitos anos que eu li esse livro, mas eu acho que vai falar na resenha. Por mais que seja um filme claramente emotivo, ou seja, para você ficar emocionado, mas sem cobrar o choro do espectador. Mentira, porque eu chorei muito lá no livro. É bom deixar claro que Extraordinário se apropria de certos maniqueísmos. Nossa, que palavra! Maniqueísmos são manias ou coisas... Deve ter a palavra explicada aqui, não é possível. Maniqueísmo, dualidade, ok. Coisas que têm dois tipos de significados. Se apropria de certos maniqueísmos típicos nessa busca pelo coração do espectador. Se o elo emocional com cachorros apela para o lado afetivo de cada um, e a própria conjuntura em torno do garoto é milimetricamente calculada de forma a não gerar ruídos ao tema principal, o que ele quer dizer? Quer dizer que toda a história é construída para que a gente se sinta aproximado do garoto, né, do menininho que tem uma deficiência, e que a gente se emocione com a história que está sendo contada, né? É difícil resistir ao carisma e à ternura de Jacob Tremblay como o jovem Odd. Jacob Tremblay é o ator que faz o personagem do Odd, que é o garotinho que tem a deficiência, né? Trata-se de uma escolha precisa, que aliada ao competente trabalho de maquiagem, ou seja, a maquiagem para o menino ter esse rosto diferente, como é descrito no livro, apresenta um personagem absolutamente encantador, seja nas angústias ou mesmo nos momentos de autoironia. Difícil não se render a ele, ou mesmo a outros dois jovens que o rodeiam, que é a Isabella Vidovich, que faz a irmã dele, que é a Via, e Noah Jupe, que é o amigo de Aquil. Ou seja, aqui a gente tem aqui vários personagens do filme, né? E aqui a gente tem outra imagem, que é uma cena, que, se não me engano, essa daqui é a mãe dele, esse aqui é o diretor da escola, ou talvez seja o pai, eu não sei, não acho o filme, mas eu lembro que o diretor da escola era um personagem muito importante na história. Nesse aspecto, Extraordinário ganha relevância também ao ressaltar a individualidade dos jovens a partir de suas angústias pessoais, por mais que a divisão do filme a partir dos personagens sonhe um tanto quanto esquemática. Ainda assim, tal diversidade amplia o leque emocional retratado em cena, trazendo ao filme camadas necessárias para evitar um foco excessivo em Odd. Ou seja, a gente não fica todo o momento só vendo o garotinho e o sofrimento dele para conseguir se encaixar na escola onde ele vai estudar. A gente tem outros personagens que tem outros conflitos que a gente acompanha conforme a gente assiste ao filme. Por outro lado, é importante ressaltar que nenhuma das subtramas possui um grande aprofundamento, tendo como objetivo maior trazer mais informações acerca da personalidade do retratado. Então, o principal realmente é a história do Odd. Ainda há Julia Roberts. Pra quem não sabe, como vocês são bem novinhos, Julia Roberts é uma das maiores atrizes do mundo. Ela é muito famosa mesmo, certo? E são os pais de Odd. Ok, são os pais dele aqui, que esse aqui é Julia Roberts. Se ele praticamente reprisa o personagem de Marley e Eu, Marley e Eu é um filme sobre um cachorro, que é um filme muito emocionante também. A partir do já conhecido, e mais uma vez o sinal, perfil de Boa Praça, ela é competente ao compor a mãe amorosa e rigorosa, que tenta conciliar as aspirações profissionais com a vida em família. Entretanto, o real motivo pela escolha de Julia está em seu marcante sorriso luminoso sempre que surge em cena. Repleta de boas intenções, Extraordinário equilibra bem as mensagens edificantes intrínsecas, ou seja, que estão dentro da história, né, que já vem da história, com o carisma de um bom elenco e uma direção cuidadosa, que dosa com competência e sensibilidade os inevitáveis momentos emocionais de sua trajetória. Bom filme com boas chances de arrancar uma lágrima do espectador. Uma só? Eu chorei muito assistindo lendo o livro. É muito emocionante. Bom, agora a gente vai fazer as atividades 1 a 9. Nossa, na verdade essa aula já tá tão longa, né? Dá tempo, eu acredito. Vamos começar aqui. Vamos pular aqui o conversando sobre o texto. Acho que eu já tinha pedido pra pular, né?
pule a caixa conversando no texto. A gente vai fazer atividades 1 a 9 da página 82, 83 e 84. Vamos fazer rapidinho porque são questões bem simples, né? Então, vamos começar. A história do filme... A gente tá... Peraí, deixa eu virar a página aqui. A gente tá agora na página 82, questão de número 1. A história do filme se concentra em torno de uma família que é formada por 4 pessoas. Quem são os personagens dessa família? Bom, como a gente viu, a gente tem o personagem principal, que é o... é o... caixa de texto. A gente tem o Odd, certo? Que é um menino com uma deficiência. A sua irmã, Via, que é o nome dela, né? Que a gente viu. É um nome estranho pra gente que mora no Brasil, né? Mas provavelmente é Olivia o nome dela, se não me engano. Só que o apelido é Via. Sua irmã, Via, e o pai e a mãe, né? Ok. Quem interpreta essas personagens? Tem o nome dos atores ali. Eu acho que eu marquei conforme eu fui lendo, mas vamos ver de novo. Calma aí, deixa eu colocar uma outra cor. Ok. Tá na segunda página. Aqui. Primeiro a gente tem o Jacob Tremblay aqui, que é o jovem Odd. Então aqui na número 2 a gente vai colocar aqui. Odd, Jacob Tremblay, certo? Acho que na mesma página tem aqui, ó, Isabela Vidovich, que é a irmã dele, a Via. Deixa eu colocar aqui. Via Isabela Vidovich. Eu acho que assim que fala. Não tenho certeza. A mãe, como eu disse, é aquela atriz super famosa que é a Julia Roberts. E o pai, que é o Owen... Esqueci o sobrenome dele. Owen Wilson. Vamos colocar aqui. Owen Wilson. Essas perguntas são perguntas de interpretação mesmo, né? Então é só buscar no texto onde é que estão as respostas. Quem precisar copiar, só dá uma pausa para poder ver as respostas aqui da 1, A e B. Agora a letra C. Em uma narrativa, os personagens costumam ser classificados da seguinte maneira. Os protagonistas são os personagens principais, ou seja, é sobre eles que é a história. A gente tem os antagonistas, que são os personagens oponentes. Pode ser um vilão, mas nem sempre. Pode ser... Os vilões, eles são antagonistas, mas nem toda a história tem um vilão, certo? E também tem os personagens secundários, que eles têm menos destaque na história, só que eles são importantes do mesmo jeito pra gente saber o que tá acontecendo, né? Então a gente vai classificar os personagens dessa família. Então, o protagonista é o Odd, né? O protagonista é o Odd. É assim que fala, Odd, por causa a palavra, as letras A e U em inglês, elas ficam Odd, certo? Então, o protagonista é o Odd. A gente não tem nenhum antagonista, nenhum vilão nessa história, então todos os outros secundários, né? Que são a irmã, e os pais. Agora a gente vai para o número 2. No segundo parágrafo, o resenhista, ou seja, a pessoa que escreveu a resenha, apresenta a realidade de Odd. Como ele caracteriza a realidade escolar e social do menino. Esse é o segundo parágrafo, então a gente está bem aqui. Então, em uma realidade tão complexa, rodeada por todo tipo de preconceito, chama atenção como o livro e o filme buscam confortos no seu personagem principal, que é o núcleo familiar acolhedor, com base no adorado filme do Star Wars, certo? Então a gente pode dizer, enfim, como caracteriza a realidade escolar do menino. Em casa, ele tem um ambiente acolhedor, mas na escola ele sofre preconceito por parte dos colegas. Eu acho engraçado como o filme e o livro tratam justamente sobre a questão do preconceito que a gente tem com pessoas diferentes, mas em nenhum momento do livro eles mostram o rosto do menino que é deformado, que pra mim é uma forma de reproduzir preconceito, né? Porque, tipo, se a ideia é combater o preconceito, por que não mostrar o rosto do menino nas imagens do livro? Bom,
Enfim, não é o meu lugar para criticar, porque não fui eu que escrevi o livro, né? Tudo bem. Mas você, acho que deu para entender o que eu quis dizer, né? Por exemplo, se a gente pesquisar aqui... Bom, quando você pesquisa o nome do filme, aparece o garotinho. Até no pôster do filme não aparece o rosto dele. Bom, mesmo no pôster com a família ele tá de capacete. Isso é a imagem do filme que aparece. Bom, prosseguir. Letra B, agora a gente vai para a página 83. Como o ambiente familiar de Odd é retratado nessa história? Como a gente acabou de ler, é um ambiente acolhedor. Ou seja, os pais do Odd e a irmã dele gostam muito dele e fazem de tudo para que ele tenha uma vida mais fácil, mesmo que ele sofra preconceito fora de casa. Letra C. De acordo com a opinião do resenhista, da pessoa que escreveu a resenha, um ambiente familiar como esse, para um menino com tantos conflitos, é um aspecto positivo ou negativo? Obviamente, é um aspecto positivo. Se você vive numa família acolhedora, com certeza você vai ter coisas boas acontecendo na sua vida. Letra D. Você concorda com a opinião do resenhista? Por quê? É uma resposta pessoal. Por isso eu vou colocar a minha, mas vocês podem colocar a de vocês e discordar de mim, inclusive. Eu concordo com o resenhista. Ter uma família... Nossa Senhora, Jesus, que não tá. Ter uma família acolhedora é a base para viver uma vida feliz em sociedade, certo? Essa é a minha opinião. Mas vocês podem discordar também. E não se esqueçam de justificar, porque o autor ele não só perguntou se você concorda ou não, ele perguntou por que você concorda ou por que você discorda. Depois a gente tem a número 3. Ao apresentar um meio termo entre dor e felicidade, o filme afasta o público ou comove o público? Bom, como o autor disse, as pessoas que assistem ao filme se sentem comovidas e emocionadas com a história do Odd, né? Então, vê que, assim, ele sofre preconceito, os coleguinhas dele não querem ser amigos dele na escola. Isso é muito triste, isso é doloroso. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que ele tem uma família que tá ali pra apoiar ele. E ele acaba fazendo amigos, eventualmente. Isso deixa a gente feliz, porque a gente torce por ele. A gente tem empatia, a gente quer que coisas boas aconteçam com esse personagem, né? A gente não quer coisas ruins aconteçam com ele. Depois a gente tem o número 4. É possível dizer que o filme Extraordinário tem a intenção de fazer o público chorar? Explique de acordo com as informações da resenha. Bom, ok. O objetivo do filme é contar uma história emocionante, mas não é necessariamente fazer com que o telespectador chore, certo? Então, o objetivo do filme é contar uma história emocionante. E as histórias emocionantes, elas causam que as pessoas chorem. Mas não é necessariamente eu fiz esse filme para que a pessoa chore. Eu fiz esse filme para contar uma história emocionante. Se a pessoa vai chorar ou não, aí é outra história, né? Enfim. Mas essa não é a intenção da pessoa que fez o filme. Pode dar uma pausa para poder copiar também. Número 5. Quais são os 2 aspectos do personagem Odd apontados como capazes de torná-lo absolutamente encantador? Bom, primeiro, o autor diz aqui, né? Fala justamente aqui, ó. É difícil resistir ao carisma e à ternura de Jacob Tremblay, que é o jovem Odd. Ou seja, o ator que faz esse personagem, ele é muito carismático, né? Então, uma das coisas, com certeza, você se sente emocionado porque o ator é muito bom, né? O ator, ele, apesar de ser uma criança, ele é um ator muito bom. E isso é uma escolha boa, porque o ator é muito bom. Isso também é aliado com o competente trabalho de maquiagem. Ou seja, eles fizeram uma maquiagem que faz com que o menino tenha essa deformidade no rosto. E isso comove a pessoa que está assistindo ao filme. Então, a escolha do ator e a maquiagem feita nele, né? Se a gente pesquisar o nome desse ator, Jacob Tremblay, ele não tem nenhuma deficiência na vida real. Ele é uma criança normal, certo? Nossa, ele é muito novo. Quantos anos essa criança tem? Tem 14 anos? Essa foto não é de quando ele tinha 14 anos.
ficando mais novo. Enfim, aqui a gente tem uma comparação. O ator, de verdade, e quando ele está no filme com a maquiagem, né? Enfim, voltando. Número 6. Sobre a escolha dos atores Owen Wilson e Julia Roberts para interpretar os pais de Odd, responda às questões a seguir. Que comentários foram feitos em relação ao personagem de Owen Wilson? A gente viu isso aqui mais no final da resenha, né? Ele diz que o personagem reprisa o personagem de Marley e Eu. Então, Marley e Eu é um filme sobre... Eu acho que também é um livro, mas é um filme sobre um cachorro, sobre esse cara que ele estava muito deprimido na vida e ele acaba adotando esse cachorro que é o Marley. E isso conta a história da vida dele, desde que ele adotou o Marley até... Enfim, até ele se casando, ele envelhece e assim por diante, né? E essa é a história do filme. E é um filme muito emocionante também. E a pessoa que fez a resenha disse que o ator basicamente fez a mesma coisa que ele fez no filme do Marley e Eu. Tá apenas ali como um suporte, porque o personagem principal do Marley e Eu é o cachorro, e o personagem principal de Extraordinário é o menino Odd, né? Então, o ator está reprisando seu personagem no filme Marley e Eu. Apenas um suporte para o personagem principal, certo? Então, letra B. Além da competente interpretação, qual foi o real motivo da escolha de Julia Roberts para interpretar a mãe de Odd? Então, também diz aqui lá no fim. Aqui, ó. O real motivo para a escolha de Julia está em seu marcante sorriso, que é luminoso sempre que surge em cena. Então, além... Ops, criei um texto aqui, sem querer. Além dela ser uma atriz incrível, ela também tem um belo sorriso. Então, essa foi a opinião do autor, né? Além de ser uma boa atriz, Julia Roberts tem um belo e encantador sorriso. Então, se vocês precisarem aqui, é só dar uma pausa para poder copiar essas perguntas, essas respostas, inclusive, né? Opa! A professora tá doida, né? Enfim, a aula já tá longa, então vamos aqui terminar de corrigir. Falta só um pouquinho. A gente vai agora para a página de número 84. Muito que bem. Deixa eu dar um zoom aqui. Gostei dessa ferramenta de dar zoom. Muito bom, muito bom. Então, a gente vai fazer as atividades aqui do 7 a 9 na página 84. Então, a adjetivação... Adjetivos. Adjetivos são palavras que dão qualidades às coisas, né? Então, por exemplo, a professora tem cabelo azul. A cor do meu cabelo é azul. É um adjetivo, certo? Ou o cabelo da professora é bonito. Bonito é um adjetivo. Então, aqui. A adjetivação, que são palavras e expressões que caracterizam e qualificam algo bom, ruim, bonito, feio, esquisito, extraordinário, certo? São recursos usados no gênero da resenha crítica. Então, se você está falando que um filme é bom ou ruim, você vai usar essas palavras. Esse filme é bom, esse filme é emocionante, ou esse filme é ruim, esse filme me deu sono, é tedioso. Então, vamos ler o parágrafo final da resenha e responder as questões. Então, repleto de boas intenções, Extraordinário equilibra bem as mensagens edificantes, intrínsecas, com o carisma de um bom elenco, ou seja, não é um elenco ruim, é um elenco bom, e uma direção cuidadosa, oposto de descuidada, que dosa com competência e sensibilidade os inevitáveis, inevitável também é um adjetivo, os inevitáveis momentos emocionais de sua trajetória. Bom filme, novamente, palavra bom, com boas chances de arrancar uma lágrima do espectador. Então aqui a gente viu vários adjetivos positivos, né? Bom, boas, né? Cuidadoso, edificante, competente, sensível, inevitável, não necessariamente bom, mas aqui a gente tem essa coisa do inevitável ser emocionante, né? Então é uma coisa boa. Então, indique os adjetivos que caracterizam os termos citados abaixo. Então, o elenco, ó. Bom elenco. Então, a gente vai escrever aqui. Bom. Filme. Bom filme. Vou escrever aqui. Bom de novo.
Deixa eu alinhar, né? Porque tá meio misterioso aqui. Ou continua misterioso. Agora tá merda. Filme bom, elenco bom, direção competente, ó. Competente. E, por fim, as mensagens são edificantes. Tá difícil. Edificante. Em plural, edificantes. Muito bem. Essa aqui é bem simples, né? Mais uma interpretação e saber encontrar essas palavras. Então, se você teve dificuldade em fazer isso aqui, usa seu lápis e circula essas palavras que eu circulei aqui para você saber o que é um adjetivo, né? Vamos para a letra B. A adjetivação confere um caráter pessoal ou impessoal ao texto. Pessoal é quando é uma coisa mais íntima, quando você fala alguma coisa que tem a ver com você. Impessoal é algo que não tem a ver necessariamente com a sua opinião. No caso, como o autor da resenha está dando a opinião dele, ele dá uma opinião pessoal, né? Então, os adjetivos concordam com a opinião pessoal do autor. Portanto, dão um caráter pessoal à resenha. Tem que caber aqui. Isso, muito bem. Ficou bonitinho? Ficou. Muito bem. Se precisar também, é só dar uma pausa para copiar. E, por fim, os adjetivos empregados... Não, letra C e D. Os adjetivos empregados são positivos ou negativos? Bom, ele disse aqui que é um filme bom, com boas chances de arrancar uma lágrima do espectador, que é um filme sensível, assim por diante. Então, são adjetivos positivos. Então, a gente vai marcar um X aqui. E, por fim, a gente tem a letra D. A que conclusão o leitor pode chegar sobre o filme na opinião do resenhista? Bom, como o resenhista deu uma opinião positiva, disse que ele gostou do filme, a pessoa que ler a resenha provavelmente vai achar que o filme deve ser bom e irá assisti-lo. Muito que bem. Já corrigimos a 7, agora a gente vai para número 8. Onde esta resenha crítica foi publicada? Em quais outros veículos podemos encontrar textos desse gênero? Para saber, a gente volta no texto, porque, como eu já falei para vocês, no final de todo o texto, a gente encontra o lugar onde ele foi publicado. Então, ó, bem aqui embaixo, deixa eu até pegar o quadrado de novo. Oh, meu Deus, tô fazendo tudo abrindo aqui. Vai. Ó, o nome do autor aqui, Russo Francisco, extraordinário. Aqui, ó. Adoro Cinema é um site, ó. Adoro Cinema, disponível no site, ó. www.adorocinema.com. Vamos até acessar. www.adorocinema.com. Vamos copiar o link aqui, ó. .com/filmes eita, meu Deus. Filme 232132. Ok. Filme 232132. É isso? Opa. Críticas barra. Não, traço do cinema. É esse o link? Acho que é. Aí, ó. O cara deu nota 3.5. Ah, não, ó. Eu acho que na opinião do cara o filme podia ser melhor. Mas, ó, exatamente a mesma coisa. Tem aqui as imagens, o mesmo texto. Enfim, aí tem outros comentários, mas aqui, ó. Exatamente a mesma resenha pelo Francisco Russo. Então, viu, ó, é só a gente olhar aqui nas referências que a gente é capaz de encontrar. Essa resenha foi postada 15 de agosto de 2019. Nossa, recente, né? Que coisa, enfim. Voltando para a pergunta número 8. Onde essa resenha crítica foi publicada? No site do Cinema. Certo? E depois ele... Depois ele pergunta, em que outros veículos podemos encontrar textos desse gênero? Podemos encontrar em outros sites, por exemplo, ou
em jornais, revistas, redes sociais, assim por diante. Podemos encontrar até no YouTube, né? Se você procurar no YouTube lá, resenha do filme ou do livro Extraordinário, você com certeza vai encontrar. Eu li o livro, mas eu não fiz uma resenha. Mas, ó, quer ver? Vamos lá no YouTube. Achei que o Marley e eu. Ó, estamos aqui no YouTube. A resenha do filme Extraordinário. Extraordinário. Aqui, ó. O que eu achei do filme? Tem aqui essa moça falando o que ela achou do filme. Tem aqui uma pessoa falando aqui também sobre o filme. Só que não aparece o rosto da pessoa, então não sei se é um homem ou uma mulher. Porém, o nome do canal é Carol Moreira, então deve ser uma mulher. Enfim, várias opiniões, né? Então a gente pode encontrar essas resenhas críticas em outros sites, além do Adoro Cinema, ou em jornais, revistas, redes sociais e até no YouTube. E por último, a gente tem a pergunta 9. Qual é o público-alvo das resenhas de filmes? Bom, o público-alvo são as pessoas, né, que querem saber mais sobre os filmes. Ops. O público-alvo... Opa, tem um traço, né? Não vamos dizer público-alvo das resenhas críticas são pessoas que querem assistir a um filme e conhecer mais sobre ele antes de fato assisti-lo. Agora vamos arrumar para dar para enxergar, né? Aqui, ó, se precisar de um tempo para copiar, é só dar uma pausa. Mas é isso. E por fim a gente tem essa explicação aqui, ó. A resenha crítica é um texto que avalia um produto cultural. Existem muitos tipos de produto... Nossa, por que não tá aparecendo? Ah, porque tá grande. Entendi. Agora vai. Ok. A resenha crítica é um texto que avalia um produto cultural. Existem muitos tipos de produtos culturais, como livros, filmes, discos de música, peças de teatro, show e entre outros. De forma subjetiva, ou seja, dando uma opinião de uma pessoa. Ou seja, pessoas podem ter muitas opiniões. Eu nunca assisti ao filme Extraordinário, mas eu li o livro e eu adorei. Mas pode ter outra pessoa que leu o livro e pensou, esse livro é horrível. Ou assistiu o filme e pensou, eu odiei esse filme. Isso difere bastante do discurso de ódio. Porque você pode dizer, ó, eu odiei o filme, eu achei horrível. Mas isso não fere ninguém. Talvez a pessoa que dirigiu pense, nossa, poxa, eu fiz com tanto carinho. Mas isso não tá ferindo a pessoa. Quer dizer que ela deve fazer um trabalho melhor. Agora existe uma diferença em falar, eu não gostei do filme, e dizer que quem gosta daquele filme é um tipo de pessoa ruim. Isso é um discurso de ódio, por exemplo. Enfim, a resenha crítica é um texto que avalia um produto cultural, que pode ser um livro, filme, disco e assim por diante, de forma subjetiva, dando a opinião de uma pessoa, destacando informações importantes e emitindo uma avaliação crítica, que pode ser uma nota, ou pode ser tipo, falar, esse filme é bom, esse filme é ruim, esse filme ganhou 5 estrelas, esse filme ganhou 10 estrelas, certo? Geralmente é veiculado em sites, jornais, revistas e catálogos. Aqui, ó, tem essa resposta aqui também. Enfim, gente, corrigimos tudo, vocês acreditam? Porém, vocês devem estar pensando, professora, já vi muito seu rosto hoje, estou cansado. Não temos mais um pouquinho de aula ainda nessa videoaula. Eu não pedi para vocês fazerem isso daqui, porque na verdade eu queria explicar para vocês. Mas a gente vai fazer, você pode virar aqui para a página 85 e a gente vai fazer junto esses exercícios 1 e 2. Eu vou ler com vocês, explicar o que é sinônimo, antônimo e homônimo, certo? Coisas que vocês ainda não conhecem. Então, vamos ver aqui. Agora nós vamos estudar 3 relações de sentido entre palavras em determinados contextos. Essas relações de sentido são sinônimo. Sinônimo é quando 2 palavras têm o mesmo significado. Antônimo são quando palavras têm significados opostos, ou seja, bem diferentes. E o homônimo são 2 palavras iguais. Mais ou menos. A gente vai explicar um pouquinho melhor. Não se preocupe. Vamos aqui pro... Ops. Tá certo aqui? Tá. Desculpa, tô olhando aqui a minha gravação. Número 1. Releia um trecho da resenha. Gente, meu computador tá vivo. Ele fechou a página. Mas tá aberto aqui. Voltando. Releia um trecho da resenha crítica do filme Extraordinário.
Vamos ler aqui esse trechinho. Se o elo emocional com cachorros apela para o lado afetivo de cada um e a própria conjuntura em torno do garoto é milimetricamente calculada de forma a não gerar ruídos ao tema principal, é difícil resistir ao carisma e à ternura de Jacob Tremblay como jovem Odd. A pessoa que escreveu isso aqui deu muitas voltas para falar uma coisa simples, mas vamos explicar o que está escrito. Quando ele diz aqui elo emocional com cachorros, ele tá falando do filme Marley e Eu, não desse filme, óbvio. E daí tá dizendo que quando você tem um elo emocional com cachorro, isso vai apelar pro lado afetivo, ou seja, pro seu lado emocionado, né? E no caso do garoto, como é uma criança obviamente não é um cachorro. Então a gente teve que contar a história de uma forma milimetricamente. Milímetros são aquelas medidas menores que o centímetro. Então a pessoa que fez o filme, ela teve que tomar muito cuidado para que a pessoa se emocionasse com a história do garoto, só que sem gerar ruídos no tema principal, que é o preconceito, né? E por isso eles escolheram um ator, que é muito bom, que é o Jacob Tremblay, e daí quem assiste o filme não consegue resistir ao carisma desse ator, porque ele é um ator incrível. É isso que a pessoa quis dizer, mas ela deu muitas voltas para escrever uma ideia simples. Então aqui, vamos aqui na letra A. A palavra garoto se refere a que personagem? Isso aqui é simples, né? A gente tá falando do Odd, que é o personagem principal. Vamos escrever aqui. Agora, por que pode ter uma certa confusão? Quem é o garoto? Às vezes a gente não... por exemplo, aqui nesse texto, nesse trecho, a gente só tem a palavra Odd. Eu vou até colocar com uma cor diferente, um azul. A gente tem a palavra Odd aqui no final, né? Então, a gente lê tudo isso aqui, essa frase aqui, mais essa, sem mencionar o Odd, e depois ele joga aqui, garoto. Daí você pensa, mas quem que é o garoto que tá falando? O garoto, que é o personagem principal do filme, é o Odd. Então, a palavra garoto se refere a qual personagem? Ao Odd. Muito bem. Nesse trecho, que outra palavra foi utilizada para se referir ao garoto, além do nome do personagem? Vamos ler de novo aqui, ó. Vamos usar a cor verde. Bom, isso aqui é fácil porque a gente tem aqui o nome do personagem é Odd e a gente tem aqui essa palavra do lado que está dando uma característica ao Odd, que é um adjetivo, né? Ele é jovem, ele não é velho, ele é jovem. Então a gente tem essa palavra que dá uma característica ao personagem. Jovem. Muito bem. E isso já toca um pouquinho no antônimo, porque ó, jovem, qual é o antônimo de jovem? Velho. E vice-versa. Letra C. Por que essa palavra com sentido semelhante a de garoto foi empregada no texto? Ok. Eu vou escrever aqui, que eu acho que precisa de um espacinho. Ali ele coloca a palavra garoto. Depois escreve jovem. Só que todas as palavras estão falando de uma pessoa que é o Odd. Por que ele usou tantas palavras diferentes para falar de um personagem só? Quando a gente está escrevendo um texto, quando escrevemos um texto, não é bom repetir as palavras que colocamos nele. Se usamos a mesma palavra várias vezes, o texto fica repetitivo. Vamos dar um exemplo. Quando escrevemos um texto, não é bom escrever a mesma palavra. Se escrevemos a mesma coisa, o texto escrito fica repetitivo. Aqui, se vocês verem, eu escrevi, ó. Escrevemos, escrever, escrevemos, escrito. Escrevi 4 vezes palavras parecidas. Vocês estão percebendo que o texto fica muito repetitivo? Quando escrevemos um texto, não é bom escrever a mesma palavra. Se escrevemos a mesma coisa, o texto escrito fica repetitivo. Ou seja, deu pra ver que fica repetitivo. Aqui ficou fluido, não usei a mesma palavra. Quando escrevemos um texto, não é bom repetir as palavras que colocamos nele. Nele quem? No texto. Se usamos a mesma palavra várias vezes, o texto fica repetitivo. Mas, ó, por exemplo, eu coloquei texto no começo e texto no final. Como essas palavras estão longe umas das outras, o texto não fica repetitivo. Também coloquei aqui, ó, palavra mais no meio, palavra no final. Tem como melhorar ainda, sem repetir nenhuma palavra, mas isso aqui é um exemplo simples para vocês compreenderem. Se vocês
Quiserem colocar uma resposta curta, apenas escrevam para evitar a repetição de palavras. Nossa, a professora tá meio engasgada. Não é Covid, é apenas engasgado mesmo. Devia ter pego uma água para eu tomar. Mas enfim, estamos terminando. Agora vamos fazer a número 2. Certo? Deixa eu pegar o quadradinho de novo. Não, esse aqui é texto. Gente, calma aí. Cadê o quadradinho? Achei. Leia o verbete. Verbete é um texto que vem num dicionário ou numa enciclopédia, né? Leia o verbete do dicionário a seguir e responda as questões. Então, a gente tem aqui a palavra garoto. A gente vai ver o significado da palavra garoto no dicionário. Então, tem aqui, ó. Separar as sílabas garoto. Esse garoto é a sílaba tônica. Garoto. Criança ou menino. Rapaz ainda imberbe. Olha só que palavra interessante. Imberbe. Nossa, eu não sei nem... Eu sei explicar, mas eu vou explicar. Uma pessoa que não tem barba ainda? Eu acho que é isso. O que não tem barba, que é um novo jovem iniciante. Pode ser literalmente, tipo, ainda não nasceu barba no rosto dessa pessoa, literalmente, ou pode querer dizer apenas que é uma pessoa muito jovem, de forma metafórica, né? Então, o rapaz ainda imberbe. Rapazola. Que palavra... O dicionário gosta de usar palavra estranha, né? Pode ser um filho. Tenho 2 garotos e uma garota. Ou seja, se você tem 2 garotos, não é tipo, fui na feira e comprei 2 garotos. Eu tenho 2 filhos. Ou pode ser um jovem moço que ainda é muito garoto para trabalhar. Nessa frase quer dizer que é muito jovem. Não tem idade suficiente para trabalhar, né? Enfim, essa aqui é a definição do dicionário. Quais palavras dessa definição têm sentido semelhante ao de garoto? Ou seja, são sinônimos. Pode não estar escrito com a mesma palavra, né? Mas quer dizer a mesma coisa. Então, a gente pode dizer aqui, vamos ver, ó. Vamos marcar com a cor. Oh, meu Deus, o quadradinho não aparece. Aqui, cor azul. Criança e menino. Rapaz. Filho. Jovem e moço. Muito fácil, né? Então, ó. Criança, menino, rapaz, jovem e moço. Oh, esqueci o filho. Filho e moço. Aí, muito bem. Uma resposta simples. Depois a gente tem a letra B. Troque ideias com os colegas e responda. Que outras palavras você conhece com um sentido semelhante ao de garoto? Pense aí um pouquinho nisso, mas a gente pode dizer a versão feminina, por exemplo, que é garota, menina. Mas existem palavras específicas. Por exemplo, no sul do Brasil, lá no Paraná, Rio Grande do Sul, as pessoas chamam de piá. Um piá é um menino, uma criança jovem. Moleque. Você pode até dar um contexto negativo ou positivo, né? Ou, por exemplo, pirralho. É um exemplo, né? Enfim, são alguns exemplos, mas se vocês tiverem outros em mente, podem colocar também. Mas enfim, palavras diferentes com sentidos semelhantes são chamadas de sinônimos. Os sinônimos são um recurso eficiente para evitar repetições desnecessárias em um texto. Então, os autores e escritores escrevem palavras com o mesmo significado, mas que são diferentes para que o texto não fique repetitivo, né? Bom, eu vou terminar essa aula aqui, mas de dever de casa, eu quero que vocês façam para essa semana os exercícios de 3 até 7 das páginas 86 e 87. Vocês vão fazer sozinhos, fotografar e enviar para mim pelo WhatsApp ou na plataforma, né? Enfim, bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi muito legal fazer. Eu sei que ela ficou um pouco mais longa que as outras, mas como é o final do ano, essa provavelmente vai ser a última aula em vídeo. Que pena. Acontece, gente. Mas as próximas aulas vão ser trabalhinhos mais simples e atividades mais simples também. Pode ser, talvez, que tenha mais alguma, mas acho que essa vai ser a última, por isso que ficou um pouquinho mais longa. Mas não se esqueçam de me enviar as fotos das correções, isso é muito importante. E não se esqueçam de fazer essas atividades que eu acabei de colocar aqui, das páginas 86 e 87. Fazer na apostila, tirar uma foto e me mandar. Se você tá em casa e vai mandar essas atividades pra escola, ao invés de fazer na apostila, escreva no caderno, pegue a folha e grampeie ou cole pra me entregar quando for buscar na escola, né?
Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. E espero que vocês tenham conseguido corrigir essas atividades e tenham compreendido. Caso tenha alguma atividade que você falou, professora, olha, você explicou a linha número 4, mas não entendi, professora, eu realmente não entendi. Você pode me explicar? Não tema, eu irei explicar. Me manda uma mensagem no WhatsApp que eu mando um áudio, ou escrevo um texto, ou até faço um vídeo te explicando melhor. Então não se preocupe. E é isso, pessoal. Não esqueçam de colocar as atividades em dia, porque o ano está acabando. E quem não tiver as atividades em dia, não fizer as atividades de recuperação, vai repetir de ano sim. E, enfim, pessoal, é isso. Muito obrigada por assistirem essa aula. E vejo vocês semana que vem com novas atividades. E até a próxima!